Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! E você ouve a partir de agora o Terceirona, o seu programa semanal com todas as emoções da Série C. No último final de semana tivemos o primeiro jogo da final entre Amazonas e Brusque, realizado lá em Manaus, na Arena da Amazônia. E apesar do placar 0-0, tivemos muitas emoções, que a bola bateu na linha, não entrou, os goleiros fazendo grandes atuações e até mesmo expulsão em jogo que foi muito quente. Comigo aqui, para mais essa jornada esportiva, estão João e Cícero Bringel. É isso aí, gente. Motiva de um jogo de volta que vai pegar fogo. Sensacional essa primeira final da Série C e a gente vai acompanhar hoje. Salve, belezão. Salve, João. Salve, amigos ouvintes da Terceirona, a nossa Série C. É, gente, chegou a hora. Você ouve agora o Terceirona. Que beleza! Que beleza! Finalmente chegou o dia mais esperado do ano aqui na nossa Terceirona. Lá no Pulmão do Mundo, com clima ameno e 30 mil pagantes, a festa amarela e preta na selva. Confronto de casa cheia e um duelo com todos os ingredientes de um grande espetáculo. Pelo primeiro jogo do capítulo das finais, o Amazonas empatou em 0-0 com o Brusque. Na noite de domingo, na Arena da Amazônia, local onde foi demolido o antigo estádio Vivaldo Lima, lá em Manaus. É isso aí, belezão. Dessa vez eu tenho certeza que o churrasquinho do Bolha, olha aí, tava lotado de novo. E já que você citou o Pulmão do Mundo, que na verdade é um apelido da floresta amazônica, mais pela sua importância ambiental do que realmente por ser o pulmão do mundo, dizem que a produção de oxigênio da floresta é tão grande que sem ela o planeta Terra poderia ter problemas. Porém, a produção, né, isso já foi dado como uma falácia, um conto popular, porque a produção acontece para consumo próprio da própria floresta ali, da sobrevivência e equilíbrio da biodiversidade. Na verdade, João, o pulmão do mundo é o mar. São as bactérias, as algas do mar que produzem o oxigênio que o mundo precisa para sobreviver. Mas vamos lá, né? Enquanto o pessoal está no espetinho do Bolha, lá em Manaus, do lado do Brusque, em Santa Catarina, estamos na Fenarreco, o evento mais famoso, regado a muito marreco. A ave recheada e acompanhada com repolho roxo é o principal prato da Fenarreco em Brusque. O preparo foi trazido do Vale do Itajaí pelos imigrantes europeus. Gente, já quero agora acionar o nosso jornalista que cobre o Amazonas, o JP lá de Manaus. JP com 24 mil pessoas, um jogo muito difícil, aperreado, pegado, 0-0. Você acha que foi justo ou era aquela bola na trave do Bolt iria coroar o Amazonas com uma bela vitória? Conta pra mim aí, meu amigo. Dentro dos primeiros 90 minutos das finais da terceira onda do Campeonato Brasileiro, o Amazonas, acredito que ele merecia ter saído com um resultado positivo, pelo fato de ter criado as principais oportunidades, as chances mais claras de gol. O Brusque, em alguns momentos da partida, chegou a controlar as ações da partida, a sair, até mesmo congelar as propostas do professor Luizinho Vieira, mas não chegou tão próximo, tão claro de abrir o placar da partida. Não, isso foi óbvio, isso foi notório, né? Uma bola na linha que o Everton Alemão tirou no chute na cabeçada do Igor Bolt, e também aquela bola na trave na finalização do Igor Bolt também, no chute cruzado do Foguinho. O Sassá participou, fez o meio ali, né? E infelizmente eu acho que o Amazonas poderia ter saído de campo com a vitória. Fez um grande jogo, um jogo que merecia não ganhar somente de 1-0, mas como de 2-0. Do meu ponto de vista, e pode ter certeza que vai dar trabalho lá, hein? Mas a partida, JP, só pra... Ela ficou na mão do Amazonas. O Amazonas não conseguiu converter, apesar de chances claras, né? Eu acho que a atuação do goleiro em fechar o ângulo, em tirar a possibilidade de ampliar, eu acho que merece palmas pro goleiro do Brusque, porque o Amazonas fez a parte dele, de ir até lá, mas às vezes acontece, né? O chute do Sassá, por exemplo, era pra ter entrado. No caso, tá falando no primeiro tempo, né? As finalizações do primeiro tempo, méritos para o goleiro
do Brusque. Mas em outros 2 lances também, a última do primeiro tempo, o zagueiro que defendeu, né, que tirou, e a outra bateu na trave. O goleiro bom também, ele costuma ter sorte. Quero dar parabéns por fair play do Luizinho Vieira e o Luizinho Lopes. Eles tiraram uma foto que antecedeu a partida, uma postura muito boa. Esse tipo de postura, ele incentiva a não violência em campo, a não discussão dos jogadores, a não agressividade do árbitro. Então eu quero dar meus parabéns aos 2 treinadores por essa atitude. Então, e isso é importante, a gente ouviu o técnico Luizinho Lopes e ele vai falar aqui agora conosco e com nossos ouvintes. Manda lá. Concordo com a leitura do Luizinho, um jogo equilibrado, o Amazonas com alguns bons momentos, sobretudo no primeiro tempo, a gente com muitos bons momentos pontuais no primeiro tempo, com relação às chances, né? Eles tiveram aquela que o alemão tirou de praticamente dentro do gol, nós tivemos uma primeira oportunidade com o Queiroz, tivemos uma bola na trave, aí no segundo tempo eles também tiveram uma bola na trave, né? Mas eu acredito que no segundo tempo a gente teve mais volume de jogo, no final eles conseguiram nos pressionar, ainda mais depois que a gente ficou com a menos. Não, nós não viemos buscar um empate, mas o empate não deixa de ser um bom resultado. E agora eu quero falar então com o Crisan, o nosso jornalista que cobre o Brusque. E apesar da gente saber que não tem ninguém com a mão na taça, mas a partida que o Brusque fez, sair com 0-0, foi feito com bons olhos, tendo em vista que o Amazonas teve muitas chances e boas chances nessa partida, Crisan? Com certeza, João, com certeza foi um ótimo resultado. Não foi uma ótima partida do Brusque, até porque o Brusque sofreu bastante, como a gente falou aqui inicialmente. Para o torcedor que está acostumado, realmente foi muito diferente encarar aquele Brusque que sofreu com aquela tensão inicial de uma final de um campeonato brasileiro, sofreu com a torcida que lotou a Arena da Amazônia, que é uma arena, que é um grandioso estádio comparado, por exemplo, ao Augusto Bauer aqui de Brusque, que é um estádio de Copa do Mundo, quando a gente está falando da Arena da Amazônia. E também o Luizinho em coletiva pós-jogo e outros jogadores também confirmaram e relataram que o clima, a diferença, né, da viagem do sul, daqui do sul até o norte, até o Manaus, foi complicada porque aqui no sul fazia bastante frio, fazia bastante chuva e lá no norte fazia bastante calor e bastante seca. Então quase metade dos jogadores sofreram com isso, sofreram com disenteria, sofreram com vômitos, enjoos e febre. Então foi realmente uma batalha dentro de campo para o Brusque, porque ele realmente teve que se entregar e segurar esse resultado. Não só no começo do jogo, quando sofreu essa tensão inicial, mas também no final, quando teve a expulsão do Luiz Henrique e ficou com um jogador a menos. Soube segurar e foi um grande resultado, foi visto com bons olhos aqui pela torcida e pelos jogadores e pelo técnico, que também vai poder jogar uma partida dentro de casa no próximo domingo no Augusto Bauer. Ô Crisan, tem uma coisa que me chamou a atenção, eu queria saber de você. O Brusque chegou quantos dias antes da partida lá em Manaus? A organização do clube realmente ela foi cautelosa ao selecionar a data de quarta-feira, uma data com bastante espaço ali entre o jogo, para os jogadores realmente se adaptarem ao clima, às condições adversas que sofrem lá em Manaus, mas que realmente acabaram também impactando nos jogadores. Não tem como o jogador entrar em campo e não sentir isso. Como foi o exemplo, por exemplo, do Wallace, que entrou em campo em todos os jogos durante a temporada, mas nessa partida ele realmente sentiu e sofreu e teve que sair de campo por conta de câimbras durante o jogo. E isso foi custo do Brusque. O Brusque teve que pagar esses dias a mais lá, porque não era a CBF. Você achou que favoreceu, Cícero? Sim. Eu acredito que a diretoria do Brusque, eles conseguiram uma estratégia profissional de administrar o clube. Tanto é que eles pagaram tudo que era devido antes do jogo. Regularizaram os salários, né, de todo mundo. Eu assisti o jogo pela TV, eu vi um time unido, coeso, calmo. Para um time de terceira divisão, não é muito fácil isso. E eu até acredito que o Luizinho Lopes, ele aspira a ser treinador de time de Série B. Ele deve continuar no Brusque ou ir para outra equipe de Série B. Gente, e é hora de ouvir agora o lado do Amazonas, o lateral Patrick, que falou com a gente ali na zona mista e trouxe dois fatos, né? Primeiro, que o Brusque podia ter saído de Manaus com resultado pior e faltou fazer um gol para melhorar a perspectiva, e também de que a viagem até Santa Catarina com as chuvas e os vários desafios vai dar um sabor ainda maior para essa final de Série C. Vamos ouvir. A gente mais uma vez fez um excelente jogo, dominando.
Tivemos as melhores chances. Talvez, vamos colocar que eles talvez tiveram uma oportunidade, mas não consigo lembrar. Tentamos pôr o ritmo forte, só que a gente realmente depende do gol, né? Que a nossa equipe está acostumada a fazer gol. Acho que o ponto importante é que seguimos, né? Todo o comando do Luizinho, tomamos só um gol, então isso reforça o poder que nós temos defensivo. Então isso também nos deixa muito orgulhoso, porque é um passo importante para a gente chegar ao título, que é o que a gente almeja. Gente, o Patrick tá certo, viu? Mas se chover em Brusque pode complicar. Mas as previsões do tempo estão dizendo que não vai chover. Vamos aguardar, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesse jogo da semana que vem, lá em Santa Catarina, porque o Amazonas empatou em casa sem gols. E agora tem que viajar para encarar o Brusque lá nos seus domínios. O fator casa vai ajudar o Bruscão? Porque do outro lado, a onça pintada não conseguiu tirar o proveito disso. Ou seja, será que vai dar um 0-0 de novo com pênalti? Ou seja, o sangue de todo mundo vai estar fervendo, né? E o Amazonas tem um detalhe, viu? Ele vem se saindo bem jogando fora de casa nos últimos jogos, desse quadrangular final. E o Brusque teve problemas quando choveu em casa, que ele ficou no 0-0 com o São José também, né? Vamos lembrar disso. Mas vamos lá. Jogar com a sua torcida pode ser definitivo? Crisan, JP, João, Cícero, o que vocês estão achando, hein? E só para deixar aqui de informação realmente de que tá tendo até uma certa polêmica, porque o clube acabou triplicando o valor padrão do ingresso no Augusto Bauer. O que seria em volta de R$80, hoje está em R$250. Ou seja, com a justificativa até de que a situação financeira do clube esse ano é complicada. Mas, apesar de todas essas polêmicas, eu acredito que o Augusto Bauer vai sim estar lotado e vai estar muito movimentado para o jogo de domingo. Crisan, o Amazonas vai descer coeso, ligado, forte. O time tem um belo preparo físico, jogadores fortes, o Sassá muito forte nos arremates e tal. E essa opção do Brusque majorar o preço dos ingressos, de aumentar para conseguir uma renda maior, chegando aí em torno de 1,5 milhão, com esse aumento 3 vezes mais que você falou, eu não acho justo para o torcedor. Talvez isso também não seja bom para aquele momento ali em 45, 90 minutos, que os jogadores vão estar lá nessa peleja contra o Amazonas. E eu acho que o Brusque, ele precisa de muita concentração, muita energia para ele estar muito bem nesse jogo contra o Amazonas, Crisan. E eu vou passar a bola agora para o João Paulo, que o João Paulo vai dizer para nós como é que vem o Amazonas lá de Manaus aqui para esse jogo do final de semana. E esse 0-0 aqui não entristeceu muito o torcedor, né? O torcedor tá confiante para ganhar esse jogo dentro dos 90 minutos, né? Dentro da casa do Brusque, ou pelo fato de a equipe se comportar muito bem, esperando o adversário, buscando, pressionando e tentando aquela bola na costa do adversário pelos lados, tem dois laterais muito velozes, né? Sim, o professor Luizinho Vieira e o professor Luizinho Lopes, eles têm, se você for analisar, uma proposta de jogo muito parecidas, muito semelhantes, um esquema de tático muito semelhantes. Mas a equipe do Amazonas, eu acredito que tem jogadores mais qualificados na frente, atacantes mais qualificados, atacantes que decidem uma partida, entendeu? É isso que eu quero dizer, entendeu? Não que o elenco do Brusque seja mais fraco, isso, entendeu? E no fato, e a gente também está confiante, assim, de ter visto o Amazonas ganhar no Mangueirão, ganhar no Raulinho de Oliveira. Então, tudo isso criou um embalo. Eu espero que o nosso amigo Crisan aí não fique chateado com o meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que o Amazonas amassou o Brusque. E assim, Cícero, João Paulo, Crisan, o que tá legal nessa partida, acho que são os vários ingredientes, né? Era uma partida que podia já ter ido para Santa Catarina com resultado mais expressivo para o Amazonas, que eu também sou da opinião que o Amazonas jogou mais que o Brusque, merecia ter pelo menos uma bola entrado ali para coroar a atuação. É um jogo que a gente pode ter uma questão climática, é um jogo onde a gente vai ter um visitante indigesto, que é o Amazonas,
um estádio menor. A gente vai colocar em xeque também essa questão de se na Série C torcida faz diferença, porque até então o Amazonas, um time que nasceu em 2019, tem uma torcida que faz diferença, assim? Será que realmente é um, podemos chamar de fator casa? Mas acredito que realmente não dá para falar assim, ó, time A ou time B tá com a mão na taça, né? Vejo o Amazonas um pouco mais forte, mas por jogar nos seus domínios, o Brusque acredito que vai fazer uma partida bem complicada aí, se não tivermos uma chuva ou qualquer outra coisa que possa transformar um jogo naquela partida que os dois times estão disputando uma bola, que aí vai embora a técnica, vai embora tudo. Tô bem ansioso por esse jogo aí. Mas e aí, Crisan, o que você acha desse retrospecto? O que você acha, qual que é a sua perspectiva da próxima partida aí? Com certeza vai ser muito acirrado, isso a gente já tem certeza. Com certeza vai ser bem acirrado, João. Eu tenho certeza que, como eu vi os dois técnicos falando depois do jogo, como eu vi as equipes depois da beira de campo falando, realmente eles querem propor um jogo aqui na cidade de Brusque. Tenho certeza que as duas equipes vão vir com a vontade de vencer esse título da Série C, que é muito importante para ambas as equipes. Tenho certeza que as duas equipes vão jogar um grande futebol. Se vai continuar no 0-0, não sabemos, até porque lá no Amazonas foi 0-0 e foi um grande jogo que a gente pôde acompanhar ali na noite de ontem. Se vai ser um jogo de grandes gols, nós não sabemos, até porque a partida do último domingo foi uma partida grandiosa, foi uma grande partida, uma bela partida e ficou no 0-0. Pode ser que nós vejamos também uma outra partida de 0-0, um grande empate que levará aos pênaltis, e eu tenho certeza que será emocionante, como a Terceirona pede. Crisan, vejo com bons olhos esse jogo, vejo o Amazonas um time incisivo, muito forte, com bastante jogadas pelas laterais, e o Brusque, ele me encanta porque o time é mais agrupado, mais coeso. Você percebe que um jogador cobre o outro, é mais grupo o Brusque. E eu levo aí uma esperança que o Brusque vai levar o caneco. Eu queria fazer um complemento pro JP e pro Crisan e pros nossos ouvintes, que é uma análise importante a gente fazer. O Amazonas, na primeira rodada, fez 23 gols. E na segunda fase, fez 9. Então, ao todo, são 32 gols. Desses 32 gols, 16 são do Sassá. Ou seja, um jogador é responsável por metade. Ele é o artilheiro do campeonato, por isso, inclusive. Mas ele é responsável por metade dos gols do Amazonas. Já o Brusque fez 25 gols na primeira fase. E 9, igual ao Amazonas, na segunda fase. Isso faz com que o Brusque tenha 34 gols. Ou seja, mais que o Amazonas. E com um detalhe. Desses 34 gols, 16 gols são apenas de 2 jogadores. Foram feitos pelo Guilherme Queiroz e pelo Olávio. Ou seja, isso quer dizer, os outros foram feitos pelos outros jogadores. Ou seja, as possibilidades de gols do Brusque são maiores que a do Amazonas. Mas como disse o grande sábio do futebol, estatística não ganha jogo, né? O campo é que vai mostrar pra gente o que é real. Mas uma análise que se pode fazer é essa. O Brusque tem mais elementos que fazem gols, mais jogadores que fazem gols, e tem mais gols que o Amazonas. Meus irmãozinhos, com o resultado do primeiro jogo entre Amazonas e Brusque, nenhuma das equipes levou vantagem para o segundo jogo da decisão. Qualquer empate no jogo de volta, o campeão será decidido nas penalidades. O segundo jogo da final da Série C acontece no próximo domingo, às 17 horas de Brasília, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Então eu gostaria agora que, nessa mesa redonda nossa, todo mundo desse seu palpite do que acontecerá no próximo jogo. Começa comigo, que sou o mais velho da mesa. O meu palpite, 2-1 para o Brusque, cravado. Eu sigo com o Cícero. 2-1 com o Brusque, 3 gols numa partida de final, realmente, para ser franca a franca esse embate ali nas duas equipes. Acredito que o Amazonas segura o ataque do Brusque dentro de Augusto Bauer. Numa saída aí, acha um gol
e leva esse caneco, traz esse caneco aqui para a região norte do país, para o Amazonas, com 1-0 ele traz. Olha, eu também vou. Os dois João vão considerar pro mesmo lado aí. Eu vou também pro lado do Amazonas. Acho que o Amazonas leva esse campeonato aí. Acho que vai ser 2-1 pro Amazonas, né? Inverter o placar do Cícero. Eu quero saber se eu posso fazer palpite com chuva ou sem chuva, né? Mas eu acredito que não vai ter chuva. Eu acho que o jogo vai ser 2-2 e vai pros pênaltis. E nos pênaltis, o Brusque ganha. Eu gostaria que o Amazonas fosse para trazer, para poder trazer o caneco pro norte. Mas eu acho que os pênaltis vão desfavorecer o Amazonas. Meus irmãozinhos, vamos chegando ao fim de mais uma terceirona. E semana que vem nos encontramos para saber quem é o campeão da Série C. Aqui no nosso derradeiro programa de 2023. Ciro, João, JP, Crisan, nossos ouvintes, muito obrigado. Maravilha, Belezão, maravilha, João. Grande abraço para todos os nossos amigos e ouvintes da Terceirona Oficial, a nossa Série C. É isso aí, gente. Até semana que vem, um jogo que vai pegar fogo e com certeza vai ser muito emocionante aí pro nosso último episódio de 2023. Um abraço para todo mundo. Meus irmãozinhos, muito obrigado a todo mundo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.